amados irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho. O Senhor nos proporciona mais uma meditação em que nós vamos hoje refletir. E se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículos de 1 a 7. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vendo aqui neste evangelho de hoje, Jesus que faz o envio dos seus discípulos para irem expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de enfermidade. Interessante que aqui Mateus nos dá o sentido que ele escolheu dentre os 72 discípulos 12 apóstolos. É bom aqui entendermos uma coisa, que discípulos é aquele que segue o mestre, apóstolos é aquele que faz a mesma coisa que o mestre faz. Então, desse grupo maior, Jesus reduziu agora a um grupo menor. E é interessante que no chamado dos apóstolos, primeiro é Simão Pedro. Mas Jesus, muito antes disso, subiu para a montanha para orar, mas disse a todos os seus discípulos, os 72, que quando voltasse, iria escolher os seus apóstolos. É interessante que Jesus já tinha dito no grupão que seriam 12. Mas quando Jesus começou a dizer o nome de cada um, terminando, é interessante que terminando em Tadeu, em Simão o zelota, observamos que foram 11. Então Judas foi o último. E por ser o último, foi ele que relembrou a Jesus que eram 12 e não 11. Então ele disse: mestre, ainda falta um. É interessante que Jesus, ao olhar nos olhos de Judas, disse: então é você, Judas. É interessante que por Simão significa ouvir a voz de Deus, que depois tornou-se Pedro, foi onde iniciou tudo. E Judas foi o último, porque o próprio Evangelho nos diz: Judas, o traidor de Jesus. É interessante que aqui Jesus chamam estes para ir aos povoados, expulsarem os espíritos maus e também realizar vários tipos de curas mediante tantas doenças e enfermidades que existiam com aquele povo. E deu-lhes a eles uma seguinte recomendação: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Veja a confirmação agora que Jesus vos dá. Qual é a necessidade que Jesus quer? Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, essas ovelhas são aquelas que estão mais necessitadas. São aquelas que estão com espíritos maus, são aquelas que estão enfermas, são aquelas que estão doentes. São estas que Jesus quer que elas sejam curadas. E no finalzinho podemos dizer desta forma, da invocação que Jesus faz a eles, através da missão e do mandato, Jesus diz assim, no versículo 7: em vosso caminho
anunciai, o reino dos céus está próximo. É interessante que aqui a gente observa os 12 como arautos de um evento muito grande que irá acontecer, que é o próprio tempo, a conversão e o chamado ao reino dos céus, em dizer que tudo está próximo para acontecer. Jesus, em sua pregação, não se limita a apelar para uma conversão de costumes, mas, por mais importante que seja, ele quer que este sentido chegue aos corações de todos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes é preciso a gente acreditar em Deus. Precisamos, por meio deste mistério essencial do anúncio e do chamado, colocarmos a nossa vida à disposição e sermos anunciadores. Irmos ao encontro daquelas pessoas que se encontram perdidas, que ainda não reconhecem verdadeiramente o amor de Jesus Cristo em vossas vidas. Que a cada dia Deus possa nos dar essa coragem necessária que necessitamos. Tenha um excelente dia e minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.